Olá, 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 tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é, é, eu trago aqui uma nova distribuição do Linux que chama-se Sabayon, né? Sabayon Linux é a última versão que eu baixei lá do site do Sabayon. Ela é uma distro derivada do Gentoo. E para quem não conhece, o Gentoo é um sistema operacional que tem o foco aí em rapidez, né? Ele aliás, ele quer segundo algumas pessoas aí, ele é a distro mais rápida que existe aí do Linux, né? Tanto que o nome dele, Gentoo, vem aí de uma ave, de um pinguim que ele é conhecido por ser a ave mais rápida embaixo da água. E então, mas o Gentoo ele é um pouco mais complicado de instalar. A instalação dele é necessário ser feito por linha de comando e além disso é demorada pra caramba, né? E já essa distro aqui, o Sabayon, que é um derivado do Gentoo, ela é mais fácil de instalar, pois você pode fazer a instalação através de uma parte é, da parte com que seria não é linha do comando e se não é linha do comando é o que é pela parte gráfica, né? Então seria isso. Então ele pode ser feito pela parte gráfica, o que facilita muito, que fica bem similar às outras distros do Linux. Tanto que na hora de instalar lembrei do Fedora. Eu acho que o instalador do Sabayon aqui deve ser o mesmo que é utilizado pelo Fedora. Com a diferença que no Fedora, a instalação, durante a instalação, no final dela, você escolhe onde será instalado o Grub, que é é, o, o programa que dá boot no sistema. Então, você pode instalar o sistema numa partição e o Grub em outra partição. Aqui no caso do Sabayon não, ele não te dá essa opção. Você instala o sistema naquela partição e depois ele não pergunta onde você quer instalar o Grub. Então ele já instala na mesma partição que está instalando o sistema. Não faz essa pergunta. Mas pela aparência, pela interface do painel lá de instalação, eu, eu acho que é o mesmo do Fedora, né? Que é igualzinho, é idêntico, né? Com apenas essa diferença do Grub. O que não faz muita diferença. Aliás, faz sim. Porque no Fedora eu apanhei um pouco, porque eu estava instalando o sistema numa partição e depois eu acabei instalando o boot em outra partição e eu não tinha percebido isso e aí o sistema não estava reiniciando, deu uns grosops lá e aí, então, para quem não manja muito de instalação, para quem está começando, pode ser que apanhe um pouco. A não ser que tenha apenas um HD, né, na sua máquina. No caso eu tinha dois HDs, então talvez por isso tenha dado algum problema lá, nesse momento, lá no Fedora, na hora da instalação. Mas na hora que pega o jeito, vai embora e tudo tranquilo. Né? E aqui no Sabayon, a primeira instalação que eu fiz, foi tudo bem, deu tudo certo. E assim que instala, o sistema pede para fazer um monte de coisas. Né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco aí sobre o Sabayon. Né? Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas abertas. Deixa eu ir para minha segunda área de trabalho aqui. Né? Então, como eu estava dizendo, ele é ele é um derivado do Gentoo, né, o nome dele é Sabayon e o nome, né, fui dar uma pesquisada, da onde que a origem desse nome. Ele é o Sabayon é o nome de uma sobremesa italiana, né, que o nome se escreve assim, né, como está escrito aqui no site. Eu acredito, né, Zabaglione. E aí o Sabayon, esse sistema aqui, antes dele ter esse nome, ele chamava-se RR4, depois foi para RR6, né, alguma coisa assim. Então, os desenvolvedores foram aí num belo dia tomar uma sobremesa aí numa lanchonete, num pub, sei lá, né, lá na Itália. E durante a conversa veio a ideia, né, de colocar o nome na distro de Sabayon. E por isso, né, a distro acabou tendo esse nome. Né? É uma sobremesa muito conhecida lá na Itália, né? E parece que a sua receita aí já existe há séculos. Né? Que ela é composta aí de gemas de ovos, açúcar e vinho. Né? Eu acho que é vinho branco. Mas também muda um pouco aí a receita, dependendo do lugar, dependendo da região, a cultura.
Eu tô falando de Linux e falando de receita aqui, meu. Nossa, é muito louco, né? Agora que eu me toquei. Mas enfim, então a receita original seria isso: seria vinho, açúcar e gemas de ovos, né? Não sei se é muito legal, né? Talvez fique bom, né? Aqui nessa foto eles acrescentaram acho que uns morangos, né? Aí tudo bem. Mas algumas receitas também, ao invés de vinho, colocam café. Café aí que já fica interessante. E na minha opinião, né? E também depende do caso, aí o pessoal coloca cachaça mesmo, é pra esquentar, pra esquentar tudo mesmo. Bom, então, né? Mas gemas de ovos com cachaça e açúcar, não? Sei lá, né? Bom, enfim, então essa aqui é a origem do nome, né? Zabayone, Sabayon. Então, vamos lá. Aqui é um site da Wikipedia que eu peguei para pegar algumas informações, um resumo aí, né, que fala um pouco do sistema, quando que ele se originou, né, foi em 2005, mas parece que a primeira versão saiu apenas em 2006. Ele veio logo após o Gentoo, né, o Gentoo lançou a versão dele em 2004, né, a versão assim que estava assim para mais estável para uso público aí. Então logo em seguida veio o Sabayon para facilitar um pouco aí, seguindo o Gentoo. Mas não sei se em 2005 ele já era fácil de instalar dessa maneira, né? Mas ele então já veio derivando aí do Gentoo. E a logomarca dele que é interessante, né? É um pé de galinha. Né? Acho que qual que é? É o Gnome. O Gnome é um pé também, né? Só que é o pé de um gnomo. E esse aqui é um pé de galinha. Por que é um pé de galinha? Não sei, né? Segundo as pesquisas que eu fiz, eu não descobri porque é o pé de galinha. Ou seria o pé do pinguim? O pé do pinguim não é assim, né? É um pé de galinha. Não, eu vi que é um pé de galinha mesmo, mas não sei por que é o pé de galinha. Vai galinha no Sabayon? Não, não acho que. Nossa, vai gemas de ovos, né? Talvez seja por isso. Então, pode ser. E aí fala um pouco do sistema, né? Que é a última versão dele, que é 2017, os pacotes que ele utiliza, os gerenciadores de pacote, que é o Entropy, o Echo, o Rigo, Emerge, né? E depois o Portage. O Portage ele vem lá do Gentoo, né? Mas também dá para utilizar aqui no Sabayon. No entanto, ele não vem instalado aqui nessa versão que eu estou utilizando, o Portage, né? Que é um programa que ele instala e como eles trabalham no Gentoo e no Sabayon também, eles trabalham com pacotes binários e então esses gerenciadores de pacote eles, né, fazem a instalação dessa maneira. Então não sei qual a diferença do Ubuntu para esse, né, por ser pacotes binários. Eu sei que a instalação demora um pouco mais, né, mas é pouca coisa. Mas qual que é a vantagem de ser pacote binário? A vantagem é que ele se adequa melhor ao seu hardware, né, e ele corrige ele tem maior facilidade para corrigir erros e não precisa de tantos arquivos na biblioteca e né, alguma coisa assim, né? Eu não entendo muito nessa parte de bibliotecas e né, do, do sistema de empacotamento dessas coisas aí. Então, mas é diferente, né? É bem diferente do Debian e do OpenSUSE, né, desses sistemas aí. Então, aí ele fala o kernel, né, que é um kernel monolítico, não sei por que quer dizer monolítico, deve ser um kernel só. Tá em inglês aqui no caso, deixa eu traduzir. E aí fala que é GNU, né, Userland, GNU, interface usuário padrão, ele tem algumas interfaces aqui, Gnome, cadê? Já vou mostrar lá no site, né, e é isso aqui, né, tem o site dele. E aí depois ele fala as edições que foram saindo aqui, as interfaces, ele dá um pouco de informação aqui sobre o sistema, né, que fala as interfaces. Pelo menos nas versões atuais é apenas 64 bits e ele funciona em rolling release. Rolling release, né, meu inglês é maravilhoso. Ele quer dizer que ele tem atualizações contínuas, você não precisa instalar outro, tipo, na hora que ele não vence o suporte, né? Você está sempre atualizando o sistema, não precisa baixar outra versão aí mais nova para continuar recebendo o suporte do sistema. Então ele está sempre atualizando, né? Eu já até vi aí algum site um site que eu pesquisei, ele falou que o Sabayon trabalha numa maneira de o sistema dele é um sistema de sangria, né? Por que de sangria? Porque ele está sempre
renovando os pacotes, né? Sempre trazendo pacotes novos e dispensando os pacotes antigos, né? Então aqui fala algumas aplicações que vêm com o sistema, né? Muitas delas são conhecidas aí nas outras distros e tem algum outro que são diferentes, né? Que fala um pouco da instalação e requisitos do sistema. Ele fala que é 1 GB apenas, mas eu acho que está desatualizado isso aqui, né? Pelo menos nessa versão que eu estou utilizando aqui com o Gnome, eu acredito que pelo menos uns 3 GB de RAM aí para utilizar numa boa, aqui essa distro. E aqui ele fala das versões, né? A primeira versão é em julho de 2006. E aí vai seguindo aqui, né? A versão delas. E aqui já no começo ele muda de mês em mês, às vezes até semana em semana aqui. Depois ele não tem um período certo para mudar de uma versão para outra, né? Então isso que é diferente, não tem um padrão aí de lançamento, né? Então essa aqui é parte na Wikipedia que eu encontrei algumas informações sobre o sistema. Aí depois aqui é o site do Sabayon, né? E então aqui ele fala um pouco, né, sobre o Sabayon, que ele é baseado no Gentoo, né, que ele pretende oferecer aqui um sistema open source, formato elegante e tal. Ele foca na rapidez, né, repositórios múltiplos, versão de lançamento, sai da caixa. Então, aqui, essa versão, aqui tem a parte de downloads, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui tem a parte de servidores, desktop e nuvem. Em nuvem eu não entendi muito bem aqui, né, como funciona, mas é interessante, né, tem essa opção aqui também. E eu baixei umas versões, faz algumas semanas já que eu baixei essa imagem de instalação. E segundo o site aqui, ele está sempre, como é rolling release, ele semanalmente essas imagens de instalação aqui são trocadas, né? E então acho que faz o que, um mês que eu baixei essas imagens de instalação e na hora que depois quando eu fui instalar o sistema, ele pediu para fazer atualizações aqui e ele tinha 2 GB de RAM. 2 GB de RAM não, 2 GB aí de atualizações para fazer. Então demorou um pouquinho aí, né? Depende. Bom, aí vai depender também do seu hardware, da sua velocidade, né, e da sua velocidade de internet e do tempo e de quando que você baixou, né? Se caso você baixe uma versão e já instale, talvez as atualizações serão menores. No caso eu demorei um mês aí para instalar e já pedi 1 GB para 2 GB, né, de atualizações. E além de você demorar um pouquinho, né, para fazer a atualização, depois na hora de instalar, né, primeiro ele baixa tudo, as atualizações, depois ele começa a instalar. E na hora de instalar demora uns 20 minutos aí só para instalar, né? Aí também vai depender do seu hardware, né? Mas aí o pessoal fala que ele demora um pouco mesmo a parte de instalação, compilação, né? Porque acho que talvez porque ele trabalha com esse pacote binário. Então aqui tem as versões dele, né? Voltando aqui no Sabayon, ele fala aqui um pouco, né? O ciclo de aqui quando traduz para português, né, fica diferente. Ciclo de libertação extrema. Aí que ele fala que tem imagens diárias, né, disponíveis, mas parece que são semanais, né? Diárias, imagens diárias e mensais, né, disponíveis. Eu acho que talvez, eu sei que a atualização não é todo dia que tem, né? Às vezes demora uns 2, 3 dias aí, né, para surgir alguma atualização. Pelo menos para mim, né, nesse momento, nesses dias que eu estou utilizando ele. Ele fala um pouco do suporte, né, área de trabalho, servidor, que são para fazer o download aqui das imagens. Ele mostra um pouco algumas fotos sobre a área de trabalho. Tem a versão teste também. E ele fala aqui um pouco aqui tem os patrocinadores dele, né. Esse aqui é uma distro bem conhecida lá na Itália, aliás na Europa, né, ela é bem utilizada lá pelo jeito, né, então por isso aí ela tem alguns patrocinadores que utilizam essa distro para os servidores deles, né? Talvez seja isso na empresa lá. E bom, sobre o Sabayon, acho que era isso mais ou menos que eu entendi, que eu vi até o momento, que são muitas informações e para recordar tudo, para gravar tudo na cabeça é um caso sério, né? Então é isso, eu falei sobre a instalação, foi tudo tranquilo. As atualizações demorou um pouco, mas também foi tudo tranquilo, né? E então aqui são as interfaces gráficas que ele dispõe, que é o Gnome, KDE, XFCE, Mate e o Fluxbox,
Eu acho que o Fluxbox seria a interface mais leve, ela e o XFCE. E o Mate também talvez seja, né? Mas eu sei que o Gnome aqui está meio pesadinho, né? O Gnome inicia o sistema consumindo em torno de 1 GB, 1 GB 1.3, né? Talvez porque o atualizador, o gerenciador de pacotes, ele já seja ativado aqui. E outra diferença que eu encontrei aqui também no Sabayon é que assim que eu instalei meu sistema, ele já veio com o driver da NVIDIA atualizado, instalado, nem pediu para instalar, ele já instalou durante a instalação. E já veio com o driver, a última versão, que é o 390 aqui no meu caso, né? Então ele já traz tudo. E outra diferença aqui também no Sabayon, que ele vem com todos os aplicativos que estiverem, todas as atualizações que tiverem, ele já traz instalado para você. Então, quer dizer, então não sei se ele é uma boa disso para servidores, né? Porque ele traz algumas versões de aplicativos, ele não pergunta se você quer ou não quer, ele traz e acabou, né? Durante as durante as instalações, né? Mas eu acredito que como ele é flexível, talvez não você possa desinstalar os pacotes ou então escolher lá. Mas é tudo pela linha de comando, então não sei se é muito fácil de fazer isso. Mas mesmo que que ele instale aqui, você pode desinstalar. A questão é o sistema em si, né? Se ele traz atualizações muito novas, talvez comprometa o sistema, porque algumas dessas aplicações e atualizações do sistema ainda podem estar em testes, né? Não sei se todas as atualizações estão em teste ainda. No caso aqui, né, vou dar um exemplo, que é o, deixa eu ver aqui, educativo, escritório, acho que é multimídia, aqui gráficos. O GIMP, ele veio com o GIMP, é uma versão nova, mas ele fala que é uma versão em teste ainda. É o GIMP 2.9. Olha, aqui ele já fala, versão instável, em desenvolvimento, né? Então esse aqui é o GIMP 2.9, primeira vez que eu vejo ele aqui, né? Dentre os testes que eu venho fazendo, né? Ele aparece aqui tudo em preto e branco, né? Tem um colorido aqui, mas eu acho que é só mudar aqui. No caso, pronto, ficou vermelho, né? Então ele não é só preto e branco, ele funciona a cores também. Então esse aqui é o GIMP 2.9, né? É uma versão teste, né? Não sei se está funcionando tudo bem, né? Mas então, se for um caso de aplicativo, não tem problema que seja teste, eu acredito. Então, a questão é quando seja uma atualização teste para o sistema, né? Para o kernel, para segurança, né? Então isso daí talvez comprometa para quem utiliza servidor. Mas para quem utiliza servidor, com certeza vai saber muito mais coisas aí do que eu, né? Para falar sobre isso. Então, mas para o usuário comum que gosta de conhecer novidades, né? Então eu acho que é uma dica interessante aí. Então voltando aqui, né? Ele então mostra aqui alguns, né, as imagens dele, né? De instalação. E tem outras coisas aqui no site também. Tem a wiki, que seria algumas informações aí sobre a distro, né? Diversos artigos, curiosidades. A parte do download aqui é para enviar bugs, né, para o pessoal lá, para relatar os problemas. E aqui é a parte interessante, uma parte que deve ter em outras distros, né, mas eu não tinha reparado, que deixa eu dar um pause aqui, né, beber água. Beleza, bebi água, nossa garganta seca é um caso sério. Então, né, devia ter feito um sabaião pra mim beber aqui, né, enquanto mexer no sabaião, bebendo no sabaião, mexendo no sabaião, né, de preferência com cachaça. Não, com café, né, cachaça não dá muito certo, não. Então, uma diferença que eu vi aqui é que ele tem aqui os pacotes, no próprio site ele dá os pacotes para você baixar diretamente para o seu sistema. Você não precisa procurar ele através do gerenciador central de programas do sistema. Você pode vir aqui, digita o nome do pacote que você quer. Por exemplo, eu quero o Opera, que é o navegador. Aqui tem o Opera, aí que fala quantas vezes ele foi baixado, a classificação, né, entre algumas extensões do Opera, né, e depois ele mostra aqui os programas. Então é só digitar aqui que ele vai aparecer o pacote. Aí o problema aqui é o seguinte, era para ter um botão aqui de instalação, de fazer download, porque segundo eu entendi, você é só dar um clique, né, no botão de instalar, de fazer o download, ele já a partir do momento que você clica aqui, ele já vai acionar o instalador de pacotes aqui e ele já instala no sistema para você diretamente do site, né? É como se fosse baixar um programa do Windows, você baixa pela internet, aí ele baixa e aperta, e vai aparecer o botão executar, né?
alguns programas que, tipo Flash Player, aí ele já vai executar o programa e instala. Então seria isso, mas aqui, né, a questão é segurança. Aqui é totalmente tudo do site, né, você pode baixar com tranquilidade e instalar, né, essa que é a diferença. Né, pelo menos tem mais segurança, né, não que todos lá sejam perigosos, né, no Windows. Então, mas a questão é a seguinte, cadê o botão de download, cadê o botão de instalar, né? Cadê? Eu não estou achando, eu procurei aqui, camelei, fiquei vendo, olhando e não achei, né? Tem um botão download aqui, mas se refere a outra coisa. Então eu não achei, né? E aí o que tem? Deixa eu mostrar. Aí, eu peguei esse print aqui de um site onde ele mostra como procurar pacotes lá aqui nesse site aqui do Sabayon, que chama-se Packages, né? Bom, então aqui nessa print ele estava procurando, eu acho que o Cairo, né? Cairo Doc, Cairo Clock, né? Que é um reloginho. Bom, e aqui no caso dele apareceram dois pacotes. Esse aqui não, ele fala que não tem nada a ver para instalar, pelo menos não da maneira simples. E depois tem esse aqui, que é só clicar aqui tem o botãozinho Install Beta, né? Aqui tem o botão para instalar. Né? Aí, caramba, como que ele fez para aparecer o botão Install, que aqui para mim não está aparecendo. Então é isso, né? Eu tentei não somente com o Opera, tentei com diversos outros programas e eu não achei o botão de instalar, né? Vou digitar aqui Libre. Ou então Mozilla, e aqui apareceu, ó, Mozilla, né, Firefox, tal. Eu vou clicar aqui nele, mas não aparece o botão de instalar. E beleza, né? Eu não sei, ainda preciso dar uma pesquisada melhor, né? Por que não está aparecendo, né? Eu não entendi. Se alguém souber aí, quiser deixar uma dica, um alô aí nos comentários, eu agradeço, né? Então, mas você pode, né, era para poder instalar por aqui também, né, os pacotes, não apenas através do terminal ou através do próprio gerenciador de programas aqui do sistema. Então era isso. Depois tem um blog SCR aqui, que eu não me lembro o que é. Fala sobre os repositórios e os pacotes deles, né? Então, e os bugs, entre outras informações. Então esse aqui é o site do Sabayon Linux. Esse aqui é o print. Aí depois, agora vamos falar um pouco aqui sobre o terminal, né? O terminal e os comandos dele. Bom, o terminal, deixa eu abrir aqui, um terminalzinho, né? Ele primeiramente vai entrar como administrador. Então os comandos dele são diferentes do Ubuntu, do Debian, do Fedora, do Mageia, do OpenSUSE, entre outros. É diferente do Puppy também, né? O Puppy Linux também usa alguns comandos diferentes, que ele tem o seu próprio gerenciador de pacotes. Né? E quais são os comandos, né? Acredito que são os mesmos que são utilizados no Gentoo, pelo menos alguns deles, né? Que são diversas maneiras. Acho que pelo menos acho que umas 2 ou 3 maneiras de instalar pacotes aqui, né? Tem a opção, acho que é echo, né? Echo up, que ele vai fazer um update aí, tipo um apt-get update ou então apt-update lá no Ubuntu. Eu fiz echo up, né? Echo up, colocar echo update, seria a mesma coisa, beleza? E aí também tem o echo upgrade, que aí ele vai ver se tem alguma atualização do sistema para ser feita aqui através do terminal. Então você pode atualizar o sistema através do terminal aqui também. Aqui no caso ele falou que tem algumas atualizações, né, que dá em torno de 37 MB, espaço usado, você precisa pelo menos 76 MB livre no HD. E aqui ele fala que eu preciso aceitar a licença abaixo, né, que tem a licença. Né? Não é como nos outros, que no Ubuntu costuma ser sim ou não, né? E aqui ele pergunta se você quer ler a licença, digite 1, né? Aceitar a licença, eu já li o 2. E aceitar a licença e não me pergunte mais, 3. Então no caso, se você não quiser que não pergunte mais, então é só clicar o 3 e manda bala, né? Aí para quem já tem conhecimento sobre o sistema já seria interessante. Aí não perde tempo com essa parte. E depois 0 sair, eu vou clicar 0 sair que eu não vou atualizar agora. Beleza, então esse aqui são os comandos, uns comandos básicos aí, né? E tem outros também aqui, deixa eu ver, anotei aqui para eu lembrar, né?
Então, e para instalar programas seria echo install e mais o nome do programa, né? No caso aí, não sei se Firefox seria assim. Sim, parece que foi. No Firefox não vem instalado aqui. Aqui ele fala que tem que baixar 52 megas e tal. E aí ele vai baixar e instalar. Mas no caso eu vou digitar 0 que eu não quero instalar neste momento. Né? Então aí seria a maneira de instalar algum programa pelo terminal. E para desinstalar eu não vi, né? Mas eu acredito que deve ser remove, né? Echo remove mais o nome do programa. Talvez seja isso. Não vi ainda sobre essa parte. Eu não cheguei acho que se eu vi eu não me lembro. E existe um outro comando também aqui que é o emerge. Emerge. Aí você não precisa escrever install. Escrever apenas, por exemplo, aqui Firefox. E aí dá um enter. Vamos ver, né? Não testei ainda, estou testando agora. Aí ele está vendo, calculando as dependências do programa. É o mesmo que fez lá com o comando echo install Firefox, né? É o mesmo mesmo processo. Ele checa as dependências e aí te dá, né? Acho que ele vai perguntar se eu quero instalar ou não, né? Se eu quero ler a licença. E também existem outros comandos, né? Emerge programa. Nossa, está demorando um pouquinho aqui, né? Então, o emerge talvez seja utilizado lá no Gentoo, né? E o echo seria mais aqui do Sabayon. Não sei se os dois utilizam, né? Eu nunca consegui no teste que eu fiz com o Gentoo, ele não deu para usar o terminal por lá, né? Porque era a versão Live CD. E aqui ele mostrou que deu um erro, né? Olha só, deu erro através do emerge, né? Falou sobre as dependências dos pacotes, mas através do echo ele ia dar certo, né? Não sei por que deu esse erro, mas existem então essas duas maneiras de gerenciar pacotes aqui no Sabayon. E aí existem outros programas, ou aliás, outros comandos, né? Que seria o emerge, dois tracinhos assim, e sync. Para que esse comando, né? Aqui ele vai, acho que atualizar os repositórios, né? Eu tenho um site que eu abri aqui, tem um site que depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Ele dá alguns passos sobre o terminal aqui, né? Ele fala um pouco sobre o sistema, sobre os gerenciadores de pacote, né? Que tem o entropy, o entropy seria através do comando aí pelo terminal. E tem o Rigo, né? Que não sei como se pronuncia, que seria o gerenciador de pacotes no modo gráfico. E também tem o Portage, que é lá do Gentoo, que é um gerenciador de pacotes gráfico também. Então aqui ele dá alguns comandos, né, atualizando os repositórios, que é o que eu acabei de mostrar, que é o echo update. Aí, se não der certo, você pode usar outro comando aqui, né, colocando force na frente. Aí eles falam que aqui no terminal às vezes aparece alguma mensagem de humor, né? Aqui nessa distro tem essa diferença, que o pessoal é bem humorado e coloca algumas mensagens aqui. E aqui fala para alguns comandos para otimizar aí os mirrors, né? Que é por onde você faz a atualização e instalação dos sistemas, né? São os esqueço a palavra, né? Onde você se conecta, que seriam os servidores, né? Acho que talvez seja isso. Os servidores que o programa utiliza, a distro utiliza para baixar os pacotes. E aqui ele fala para atualizar, alguns comandos para atualizar o entropy, o upgrade do sistema, que eu mostrei aí. E ele dá todo o processo aqui, né? Atualização de arquivos de configuração, que então para atualizar o arquivo de configuração você coloca o echo conf update, né? Eu acho que ele está fazendo isso aqui, ele está atualizando todos os pacotes. E também tem alguns comandos para você limpar, ele limpa todos os arquivos que não estão sendo utilizados. É bem parecido com o Ubuntu, né, em outras distros, né? O que muda aqui são os comandos. E aqui para analisar dependências, pacotes, bibliotecas. E então ele dá uma sequência de comandos aqui para você deixar seu sistema todo em ordem. Aí ele fala para você reiniciar o sistema, beleza. Pode reparar que o terminal dele aqui, as letras são bem coloridas.
né? E depois que você fez tudo certinho, você dá o comando, né, reiniciou o sistema, você dá esse comando aqui para ver se existe mais alguma coisa a ser feita, né? Aí se não tiver nada mais a ser feito, ele vai aparecer essa mensagem aqui: tudo certo, cara, nada a fazer. Então é o bom humor aí no Sabayon, né? Beleza? Então era isso que eu ia mostrar, né? Meu terminal aqui, ele ainda está fazendo aqui a varredura aqui do comando que eu dei. Então eu achei bem tranquilo utilizar os comandos, né? Mas a questão de acostumar, né? Então é bem tranquilo nessa parte aqui. E ele fala aqui um pouco, né, sobre download do pacote, limpeza, né, alguns comandos, né? Comando de limpeza, echo, clean up, né? E é isso aí. Beleza, então eu acho que era isso, né? Deixa eu só mostrar aqui, esse comando eu achei legal. Echo conf, né? Seria isso? Echo conf update. Olha lá, então, ele falou que escaneou o sistema de arquivos, está tudo certo, cara, nada a fazer, né? Então, é isso aí, não tem mais nada a fazer, meu sistema está redondinho aqui, né? A não ser algumas atualizações, né? Mas isso aqui acho que é referente a outra parte do sistema, né? Não tem a ver com as atualizações do sistema. Bom, beleza, então fechando o terminal. Aqui, né, com a interface do Gnome, se você vier aqui, é a mesma coisa, né, de outras distros, mesmíssima coisa, não, mesmíssima não, muda alguma coisinha. Então aqui são os programas que vem instalado com ele, né? Tem estes, mais estes e mais esses aqui, né? Por aqui eu acho um pouco mais demorado de encontrar, a não ser que você digite aqui o programa que você está procurando, né? Por exemplo, eu vou procurar o programa Ringo, que é uma central de programas dele aqui. Mas eu acredito, aqui no Sabayon, com essa interface do Gnome aqui, ele já veio com essa parte, esse menu aqui de aplicativos, né, que seria o menu dele, né? Tem aqui as categorias e todos os programas. Eu acredito que seja mais prático de achar os programas por aqui, né? Então não fica aquele monte de ícone aqui, né? Apesar que é legal, é bacana tudo, né? Mas eu prefiro assim, em questão de rapidez e praticidade. Ou então, né, clicando lá no pesquisar, aqui, no digitar pesquisar. E aqui são as interfaces, áreas de trabalho aberta, ele é a área de trabalho dinâmica, né, no caso aqui, não tem nenhuma janela aberta aqui, só aqui. Então aqui é o painel de programas favoritos do Gnome aqui no Sabayon. Que mais que tem aqui? Então acho que aqui é o calendário, mesma coisa, ele vai mostrando aqui alguns recados, né, notificações. E aqui para você desligar, fazer algumas configurações. Aqui você pode acessar o painel, aqui a configuração do sistema, né? Aqui seriam as configurações da interface gráfica do Gnome. E aqui dá alguns detalhes sobre o sistema. Ele fala que é Gnome, né, versão tal, o nome do dispositivo é Sabayon. E ele já veio então com o meu gráfico já instalou o gráfico da NVIDIA aqui, né, da minha placa, que é a versão 390. E fala sistema base Sabayon Linux 64 bits. E entre outras configurações que tem aqui, né, são as configurações básicas aí que normalmente vem com a interface do Gnome. Né, nem mexi muito aqui. Aí depois tem aqui o plano de fundo, ele vem com algumas imagens para você colocar. Você pode pegar uma imagem também sua, aqui baixar na internet e colocar aqui. Aqui é a tela de bloqueio, então é a mesma coisa aí para quem conhece o Gnome, seria, eu acredito, eu não mexi muito, então, mas eu acredito que seja a mesma coisa. O idioma já você escolhe, né, o idioma do sistema você escolhe já durante a instalação. Aqui a área de trabalho ela está liberada para eu criar pasta, né? Então ele já cria pasta e coloca aqui, né? Caso eu queira mover ela para algum lugar, ela está livre, solta aqui. E tem a lixeira, eu já coloquei aqui, mas ela não vem habilitada por padrão. Aí existe um aplicativo que já vem aqui com o sistema, qual que é o nome dele? Eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui. É esse aqui, ferramentas do sistema. Normalmente essa ferramenta vem aqui com o Gnome, né, que é o Gnome Tweak Tools. Aqui você faz algumas modificações, né, aqui na interface do Gnome. Entre elas, o botão minimizar, maximizar, que eu acrescentei, ele veio sem.
né? Aqui tem um ícone para você alterar os ícones, né? Aqui no caso estou usando o Numix, mas eu posso utilizar, ele veio com o Numix Circle, né? Que seria esse aqui, é um pouco diferente. Aí eu mudei para este daqui. E aí pode mudar o cursor também, entre outras funções, né? O tema já veio escuro por padrão. Aqui aplicativos de inicialização, ele está inicializando com Sabayon Greeter, que eu não sei que se refere a esse programa. Aqui então para mostrar data, segundos, para você, né? São as configurações do relógio, digitação, energia, espaço de trabalho está dinâmico. Aqui as extensões, acho que deve ter algumas extensões diferentes aqui nessa versão com o Sabayon. Fontes, janelas, dá para acrescentar a barra aqui embaixo, né, para mostrar janelas dos programas que estão abertos. E também tem essa aqui mostra alguns programas que eu estou utilizando no momento, que é o meu gravador de vídeo, e esse aqui é o gerenciador de pacotes, para checar atualizações, entre outras funções. Teclado, mouse, área de trabalho. E entre essas opções aqui, eu ativei para mostrar a lixeira, né? Eu poderia ativar outras pastas, ou então desativar a área de trabalho, para não é possível colocar nada nela. No caso eu vou deixar ativa. Então é legal essa ferramenta aqui para fazer ajuste aqui na aparência e nos recursos da interface do Gnome aqui no Sabayon. Beleza, né? Então, seguindo aqui, eu vou mostrar um pouquinho dos aplicativos, né? Aqui são os programas favoritos, ele já vem alguns listados aqui. E aqui na parte de acessórios, né? O gerenciador de arquivos dele é esse aqui. O nome dele é Arquivos. Eu não sei, eu penso que seja o Nautilus, né? Mas talvez não seja. Que ele é muito parecido com o Nautilus. O gerenciador aqui, né? Arquivos. Aqui tem sobre, ajuda sobre. Ele fala aqui que é o Arquivos, né? Mas eu já cheguei a ver em central de programas aí, tanto o Arquivos quanto o Nautilus para serem instalados, né? Então não sei se tem alguma diferença entre o Arquivos e o Nautilus, né? Mas sei que os dois aí são normalmente encontrados com a interface gráfica do Gnome. Beleza? Então esse aqui é o gerenciador de pastas funcionando tudo perfeito aqui, tudo belezinha, né? Então aí tem esse Atom aqui que é um editor de texto, só que ele tem alguns recursos diferentes, uns recursos a mais, né? Não é tão simples como tipo esse editor de texto aqui. Ele trabalha com diversas tem recursos a mais. E aí tem a calculadora, esse é um bloquinho de notas aqui para pesquisar no sistema, né? Funcionando certinho, né? Você pode pesquisar na área de trabalho ou então pesquisar por arquivos, né? As pastas ou partições, né? Para pesquisar no sistema. Eu acho que esse tipo de pesquisa você pode fazer também aqui através, né, do gerenciador de arquivos aqui, né? Só clicar aqui nesse botãozinho e você pesquisa por aqui. Não sei qual é a diferença, se dá pra encontrar alguma coisa a mais aqui, né? Não sei. E aí tem a parte de desenvolvedores, né, que tem esse Play, não é Piala, né? Piala Mod, né? Tem o 3.0 e depois tem o Pcrust, Pshell e Sandbox, né? Sandbox, o que é mesmo? Esqueci. O que é o Sandbox? É um terminal, só que é um terminal virtual, né? Seria isso. Talvez você possa utilizar eles, instalar algum programa. Não sei se estou falando besteira, mas existe um recurso que ele até é melhor que antivírus. Você pode, mas não é muito conhecido e não é muito utilizado. Que é tipo, né, você pode instalar os programas no seu sistema. E se tiver algum programa duvidoso, você pode usar esse compartimento para instalar o programa, utilizar ele. Aí se você vê que está seguro, que está tudo em ordem, aí sim você passa ele para a parte para a parte padrão do sistema mesmo, né? Aí não seria uma parte virtual do sistema. Então esse Sandbox seria um terminal virtual onde você pode utilizar de maneira que não vai, mesmo que você faça algumas besteiras aqui, ele não vai prejudicar o sistema. Seria isso? Não sei, não tenho certeza. Estou falando por cima o que eu entendi em relação aí a esse Sandbox, que eu dei uma pesquisada. Ele é um terminal, porém ele aparece algumas coisas escritas aqui, né? E eu não me lembro o que está escrito aqui, né? Mas eu acho que é justamente sobre o que eu estou falando aí. Beleza? Então esse aqui é o Sandbox, que é um terminal, né, virtual, seria isso, né? Mas se eu estiver falando besteira, né, dá um desconto aí, né? Eu pesquisei, foi isso que eu entendi.
XR7 3.0. Bom, então muitos programas aqui eu nem abri, nem utilizei, né? Isso aqui ele abre uma janelinha aqui falando, deve ser um editor também de texto com alguns códigos, algumas coisas, né? Não sei, a interface dele é bacana, agradável aqui. E essa aqui então é a parte de desenvolvedores. Depois diversos, tem aqui o editor de configurações que eu acabei de mostrar. Não seria isso? Não, isso aqui é esse aqui é um outro. Isso aqui você pode editar algumas funções, né, do sistema. Menu principal. Aqui você pode mexer em quais programas irão aparecer aqui na parte do menu do aplicativos, né? Então aqui você pode editar essa parte. Diversos, educativo, escritório. Bom, então peraí. Diversos são esses, né? Preferências de bus referente. Eu pesquisei sobre, mas eu esqueço, né? Mas até a milésima versão de Linux que eu testar aqui, eu acho que eu vou conseguir mentalizar essas coisas aqui. Então, diversos, preferência de bus eu não me lembro, mas eu acho que é referente à interface gráfica. Personalizar, acho que talvez configurar. E a parte educativa, ele vem um programinha aqui do pacote Libre, que é o LibreOffice Mate. Eu pulei algum aqui. Aí o escritório ele vem com o LibreOffice. E depois que eu fiz, assim que eu iniciei o sistema, eu acho que ele não veio com o LibreOffice 5, ele veio, aliás, com o 6. E agora ele veio com o LibreOffice 5. E eu acho que agora ele veio, depois que eu atualizei 2 GB, apenas 2 GB de atualizações, ele veio aqui com o LibreOffice 6, né? Eu acho que seria isso. Donate, about LibreOffice. LibreOffice 6, versão 6.0.1.1. O probleminha aqui é que ele veio em inglês, né? Probleminha aí de leve, né? Veio tudo em inglês. E aí eu fico pensando, né? Por que o LibreOffice vem em inglês se todos os programas estão em português, né? Estranho. Mas eu acredito que eu não fui atrás, né, de ver para passar ele para português, né? Mas no Fedora estava acontecendo isso e através do terminal eu coloquei um comando lá e consegui passar o LibreOffice totalmente para português do Brasil, né? Então esse aqui, o LibreOffice vem em inglês, né? Não sei, né? Por quê? Se os demais programas estão todos em português. Enfim, né? Tem o Evolution, dicionário, contatos. Na parte de gráficos, tem o GIMP, que é a versão nova, porém é em versão teste. O Shotwell, que acho que é para editar imagens também, alguns recursos de imagem. Esse MuPDF, acho que é para leitor de PDF, nem abri, mas vamos abrir aqui para ver como é que é a cara do danado, né? Se é que ele vai abrir, né? Gráficos, MuPDF, não quis abrir. Então, escritório, gráficos, internet, ele vem com o navegador, o Google Chrome é o padrão dele aqui. É difícil encontrar o Google Chrome como padrão, como vindo nativamente aqui nas distros do Linux, né? No caso aqui veio com o Google Chrome. Aí tem um Empathy, o RxChat, são acho que para conversar, né? Você pode se conectar a alguns mensageiros aí. Navegador de servidores, tem um V aqui e esse tem um S, né? Qual que é a diferença? Não sei. Eu sei que eu não sei utilizar isso aqui, né, para servidores. Eu dei uma olhadinha aí, mas eu não me lembro ao que se refere. E tem o Transmission e o VNC Viewer. Multimídia, ele veio com o Braseiro, o Tease, controle de volume aqui é o Pulse Audio, bem simples, né, aquele padrão que normalmente vem nas distros do Linux. E tem esse MPV Player, que é bacana, eu testei ele, está funcionando. PTV, que é um editor de vídeo. Hitchbox eu estou utilizando neste momento. Cadê o danado aqui? Está aqui, o Hitchbox, né? Tá tudo funcionando, que é o volume dele e tal, né? Tá tudo belezinha. Não tive problema nenhum com esses programas de áudio e vídeo até o momento, né? Todos funcionando. E então tem o Hitchbox e esse aqui é o gravador de vídeo, né? E o Vídeos também que está funcionando, que ele toca vídeo aí. Né, são programas que costumam vir com a interface gráfica, né, do pacote do Gnome.
multimídia, né? Sabayon. Aqui são alguns links para você acessar a homepage, download, documentação, help. Então são todos links aí referentes ao site do Sabayon. Inclusive o site aqui para relatar bugs e o site para você baixar alguns pacotes lá na central de programa. Seria uma central de programas online, né? Para você baixar e instalar os programas. No entanto, falta eu encontrar o botão lá de instalação, que eu não encontrei. Né? Se é que existe, era para existir. Né? Mas eu acredito que eu que não estou encontrando mesmo, mas deve existir sim. E aqui na parte do sistema, ele tem aqui configurações, vamos acessar, seria a mesma configuração que eu encontrei aqui, né? A mesma opção, a configuração da interface gráfica. E estatísticas de energia, gerenciador de impressão. Olha, aqui tem uma diferença, né? Gerenciador de impressão, ele vai abrir um link e aí você pode instalar e configurar a impressora por aqui. Contudo, você pode, aqui eu estava na parte de sistema, né? Aqui na parte de utilitários também tem algo referente a impressoras ou não. Acho que é a parte de outros aqui configurações de impressora, e aqui você pode instalar, adicionar a impressora, né, de uma maneira mais simples, eu acho, né? Eu não testei, não instalei minha impressora, mas eu acredito que está tudo funcionando aqui, né? Eu vou desbloquear, né? Aí ele fica funcional, pronto. Aí é só adicionar a impressora e ele vai aparecer aqui. Na minha impressora está desconectada, então nem adianta eu querer mexer aqui agora. Então ele tem duas maneiras de você instalar a impressora, dependendo da preferência, a utilidade, o que você vai querer configurar. Então, né, mas se for uma coisa básica, eu acredito que, né, nessa configuração simples aqui resolva a questão. Então, na parte de sistema, continuando aqui, o particionador, esse magneto updates, eu não sei, né, eu clico nele aqui, mas ele não aparece, né, e aqui seria ele, tem a ver com ele também, né, que seria o programa que você checa atualizações, carrega o gerenciador de pacotes, pacote endereço, website, Sabayon. No caso aqui vou carregar gerenciador de pacotes, vou ver se ele aparece. Ah, apareceu, beleza, então vou deixar ele aberto aí, que eu já vou mostrar, vou falar um pouco sobre ele. Mas eu cliquei lá no magneto, e ele não quis abrir, né? Que eu acho que seria um programinha que ele vai é um programa que, sim, eu acho que eu cliquei nele, ele ficou habilitado, talvez seja isso. Ele apenas notifica se tem update ou não aqui no sistema. Seria tipo um lembrete, né? Um programinha de lembrete, né? Talvez. Sabayon Glitter, que eu não sei o que é, mas vamos ver. Sim. Essa aqui é a janelinha que ele aparece assim que você inicia o sistema, ele mostra essa janela de boas-vindas do Sabayon, dando alguns links relativos a alguns assuntos aqui. No caso, ele está selecionado para abrir toda vez que eu iniciar o sistema. Eu vou desmarcar aqui e fechar, e aí ele não vai aparecer mais toda vez que eu iniciar o sistema, ele não irá mais aparecer. E aqui tem alguns links, né, para redes sociais, Google, né? Então eu vou fechar aqui a tela de boas-vindas do Sabayon. Que mais? O terminal, ele tem o terminal padrão dele, que vem do Gnome, e tem esse UXTerm e o Xterm, né? São terminais aí mais antigos, né? Versões antigas do terminal. Não sei porque eles colocam também, acho que para matar a saudade, não sei, né? Porque as funções são as mesmas pelo que eu vi. E depois tem utilitários, né? Parte de ajuda, backups, captura de tela, disco, ferramentas de ajuste que eu mostrei, né? Para configurar aqui algumas opções das janelas, da barra de tarefas, entre outras funções, compactador de arquivos, monitor de sistema, mapa de caracteres, senhas e chaves, visualizador de PDF. Eu quero falar rápido e aí eu acabo enrolando tudo, né? Eu quero falar rápido para ir rápido, né? Mas não adianta acelerar aqui, não adianta, né? Bom, vamos conforme a velocidade que eu conseguir aqui. E, entre outros, né, tem o visualizador de imagens. Eu vou abrir aqui o monitor do sistema e também vou abrir aqui esse visualizador de imagens, né? O que tem a ver o monitor do sistema com o visualizador de imagens? Então, não tem nada a ver, né? Eu abri porque eu abri só, né? A pessoa fala, eu quero abrir o monitor do sistema e o visualizador de imagem pra quê, né? Nada a ver. Mas é que eu aproveitei o embalo aqui. E eu vou abrir aqui esse outro gráficos, esse Shotwell. Então, eu estava olhando aqui, eu não mexo muito com imagens, né, mas eu estava tentando encontrar a diferença, né? Eu achava que era a mesma coisa, esses dois aqui. Mas esse aqui é apenas para, acho que apenas para visualizar a imagem, né? Você não pode fazer nenhuma edição na imagem.
ele mostra algumas coisas, algumas informações sobre a imagem. E o Shotwell, acho que dá pra você fazer algumas edições da imagem. Então a diferença é que um apenas visualiza, o outro você visualiza e ainda pode modificar a imagem, né? E aí outros, né? Tem o Firewall, eu não sei se vem ativado, eu cliquei aqui, mas eu acho que ele não vai abrir, né? Firewall, não sei o que está acontecendo. E aqui o painel da Nvidia, ele mostra aqui a versão, né, do 390, que eu acho que 390 seria a última versão aí da Nvidia. E já vem instalado, que beleza, né? Para quem tem um pouco de preguiça de instalar o driver da Nvidia, ou então, né, acho que vai ter problema, aqui no Sabayon não será o caso, ele já instala para você, né, a última versão aí. Pesquisa de indexação e QT, configuração do QT e o Rigo Application Browser. Vou abrir ele aqui, que seria este, né? E deixa eu ver se tem. Olha só. Aqui a questão é que quando você abre um, eu já tinha aberto um, ele abriu outro, né? Que interessante. Então ele não reconheceu que já tinha um aberto. Então esse aqui é o gerenciador, o central de programas seria, né? O grupo de aplicativos aqui, tá? Né? Então ele fala que tem 9 atualizações, o que quer fazer. Eu posso mostrar, ele vai mostrar o que tem para atualizar aqui, alguns arquivos, não são muitos. Eu posso ignorar e não precisa ignorar. Eu vou clicar em atualizar. Ele vai perguntar se eu aceito. Eu cliquei em aceito. E aí ele fala que a atualização do sistema foi iniciada, né? Então, que são as atualizações do sistema. Aí eu posso clicar aqui e mostra para mim, ele vai mostrar o processo de baixar os pacotes. Primeiro ele baixa o pacote e depois ele instala. Então aqui ele fala que vai demorar uns 3 minutos mais ou menos, né? Mostra pra mim, mostrando a atividade. E eu posso interromper também a atualização. Legal, né? Porque dependendo do gerenciador de pacotes de programas não aparece esse botão, né? Às vezes você quer interromper, né? Clicou sem querer, então quer interromper, e aparece o botão aqui. E que mais? Agora como ele vou voltar. Dá pra voltar? Dá. Né? Aqui ele fala o nome, né? Rigo, escolher dentro dos aplicativos com facilidade, né? Então, vou voltar mais uma aqui. Ela não volta mais. Então não dá para utilizar ele aqui para outras coisas. Vou tentar abrir outra janela dele aqui. Abriu. Enquanto ele atualiza lá, eu vou mexendo aqui. Então aqui você pode pesquisar os programas. No caso, eu vou pesquisar aqui Opera. Vamos ver se tem nesse programa. Não apareceu nada. Mas eu acho que talvez ele não vai mostrar porque ele esteja sendo utilizado aqui, né? Ele já esteja funcionando na outra janela. Mas eu vou tentar. Apareceu sim. Ó. P. Ele vai mostrando. Conforme eu vou acrescentando uma letra, ele vai mudando os programas que vão aparecendo. No caso, tem o Opera aqui para instalar. 62 MB. Opera, acho que é a versão estável. E aí eu posso ver mais informações sobre o programa aqui. Ele vai mostrar a versão. E Opera 2014. E as dependências para rodar o programa, entre outras informações aqui. No caso, se eu quiser instalar ele, o que eu tenho que fazer? Não sei agora, deixa eu ver. Ele não aparece o botão aqui, a opção mais, se eu quiser instalar ele, como é que eu faço? Mostra pra mim a atividade. Eu acho que ele não está dando a opção de instalar porque ele está utilizando aqui o meu gerenciador o meu gerenciador de programas. Eu vou dar um pause aqui, esperar ele terminar e eu volto para dar uma olhada nos demais recursos aqui. Beleza, voltando aqui, ele fez a instalação, né? Deixa eu mostrar aqui como é que foi o negócio, é um pouco diferente. Primeiro, então eu coloquei para atualizar, ele baixou todos os pacotes. Aí depois que ele baixou, ele compilou os pacotes aqui, ó, ele começa a compilar. Aí depois, por fim, ele instala. E aí beleza, encerra o processo, no caso aqui. Aqui ele fala que eu tenho 9 bibliotecas preservadas no sistema, que elas não serão mais úteis, já são descartadas. Ele fala se eu quero atualizar agora ou ignore. Vou fechar, eu não quero. Se eu clicar em atualizar, ele não vai atualizar. Ele vai mostrar, ele volta para a mesma tela. Então ele dá um problema aqui. Ele não está atualizando. Então eu vou colocar ignore. Ok, obrigado. E vou fechar. Ele fala que são aplicativos que não serão mais atualizados e que se eles ficarem
se eles permanecerem aqui no sistema, eles não vão prejudicar em nada. Mas também não vão fazer diferença, não são necessários que estejam aqui no sistema. Eu não encontrei uma maneira de retirá-los ainda. Talvez eu não tenha olhado direito, né? Então, mas ele fala que você pode retirar esses pacotes aí, que não serão mais necessários. E aqui eu vou voltar para o gerenciador de aplicativos, né? Vou fechar aqui. Eu estava vendo Opera, né? Mas vou fechar essa janela, vou utilizar apenas essa. Então ele fala aqui, né? Que aqui são as categorias que tem disponíveis. Eu vou maximizar. Eu acho que não muda muita coisa, então volta. Então aqui tem grupos de aplicativos. Executar. Vou executar, vamos lá. Eu não fiz nada ainda, hein? Olha, a pessoa que está assistindo o vídeo, é a primeira vez que eu estou mexendo aqui, tá? Nem testei. Você que está assistindo, se vê que pouca manha, realmente é pouca manha mesmo, que é a primeira vez que eu estou mexendo aqui. Vou clicar para voltar. Não deu certo. Aqui então ele voltou. Grupos de aplicativos. Se eu clicar em executar, ele vai mostrar as categorias de programas, né? Que no caso é games, acessibilidade, a parte de escritório, entre outros, sistema. Tem aqui do XFCE, acho que é para instalar a interface gráfica dele, talvez, e programas relacionados a ele. Então vou selecionar aqui na parte de KDE também, LXDE. Vamos ver aqui na parte de multimídia, vai. Aí tem o botão verde aqui. Vou dar um clique nele. E ele vai mostrar alguns aplicativos relativos à multimídia, né? Ele não tem, os ícones são todos iguais, né? Então aí você vai ter que saber pelo nome mesmo. Ele dá o tamanho do programa, entre outras informações, e o nome, né, do programa, com certeza tem que colocar pelo menos o nome. Então voltando aqui eu posso atualizar os repositórios também, né? Mas eu não vou clicar, mostrar, ele mostra aplicativos instalados, né? Vou colocar executar aqui. Então caso eu queira remover, ele dá a opção de remover por aqui, olha que beleza. Então é bem, né, bem prático aí. Não tem muita dificuldade para mexer, né, entre a parte de instalar e remover programas aqui. Então aqui seria o grupo de aplicativos, né, que seriam as categorias, programas que eu tenho para instalar. E aqui depois tem sobre os kernels estáveis, né, versão longo prazo. Vou executar aqui. Aqui ele mostra os kernels que eu tenho disponíveis. Eu não sei qual eu estou utilizando no momento. Deixa eu ver aqui. Como que se vê? Não me lembro agora. Poxa, não me lembro como ver kernel. Eu já usei umas 200 vezes o comando e agora deu branco. Tarará. Esqueci. Putz, caraca. Não, mas eu vou lembrar. Vou lembrar. Bom, então, né? Lembrei graças ao Google. É um comando tão simples, né? Eu esqueci, mas tudo bem. O name, então... tá. É o name espaço tracinho R, né? Então ele fala que a versão do kernel é o kernel mais novo, 4.9. Então aqui ele dá alguns kernels, né? 4.1, 4.9, é o que eu estou utilizando, eu acho, né? Porque ele fala aqui instalar, e aqui ele fala remover e instalar e instalar. Então ele colocou o kernel mais novo, né? Então aqui é sobre você pode modificar o kernel do sistema, mostrar kernels disponíveis, e aqui é mostrar kernels estáveis. Então você pode instalar, aqui são kernels estáveis, e aqui são kernels disponíveis, e entre eles devem ter alguns kernels que ainda são instáveis, né? Que seriam kernels que estão em fase de teste, talvez, né? Então aqui mostra aplicativos instalados, atualiza repositórios, otimiza a velocidade de download. Então aqui você pode otimizar a velocidade de download. Ele pede a senha aqui. Vamos ver do que se trata, né? Não sei se ele vai abrir. Cliquei em abrir. Tá. Aqui no mouse ele mostra que tá lendo aqui. Não sei se vai demorar, né? Vai demorar. Por demorar, a gente já muda pro outro. Aqui para você limpar a seção do web e do entropy. Então dá pra fazer para você limpar o histórico, talvez. Então, né, limpar e fazer uma limpeza tanto nos navegadores quanto no terminal. Descarta qualquer registro de login usado para enviar votos e ou comentários.
E aqui manipula repositórios, habilita, desativa e renomeia repositórios, né? Então dá para você adicionar ou remover repositórios aqui no Sabayon. E mostra as atualizações nos arquivos de configuração, né? Então são algumas opções que tem aqui no gerenciador de programas, aqui na central de programas do Sabayon. Então eu vou aqui para grupo de aplicativos. Eu vou tentar procurar algum programa por aqui. Vou tentar procurar por aqui. Acho que deve ser a barra de pesquisa. Eu vou fazer aqui, eu vou procurar o Opera novamente e vou clicar nele. Acredito que esse aqui seja o navegador. Aqui, agora ele aparece a opção instalar. Então ele não estava aparecendo anteriormente porque ele estava a central de programas aqui, né, que é o Rigo. Ele estava atualizando, fazendo atualizações do sistema. Então agora no caso ele aparece o botão instalar e eu posso colher mais informações aqui. E o botão de instalar continua aqui, né? É o navegador mesmo, né? Pelo tamanho dele aqui dá pra se ver, né? O Opera 2014 é a licença, né? Mas a versão eu acho que é a versão mais atual, né? Como eu acredito que seja, porque aqui no Sabayon ele coloca a versão mais atual, né? De todos os programas, todas as versões disponíveis atuais é aqui no Sabayon, né? Eu vou clicar em instalar para ver o que acontece. Aí ele pergunta se eu quero aceitar, eu vou clicar que sim. Aí se eu não confirmar, em alguns segundos a ação vai começar, né? Vou confirmar. E aí ele pede minha senha de administrador. E eu acho que ele vai iniciar o download, né? Eu acho que já iniciou. Aí eu posso mostrar aqui, então aqui mostra ele fazendo o download aqui do Opera, né? Acho que ele já baixa todas as dependências e assim que ele baixar ele instala, né? E é isso. Bom, será que eu mostrei né? Esse primeiro vídeo aqui que eu estou fazendo com o Sabayon, acho que é um pouco mais demorado, nem faço ideia de quanto tempo já decorreu aqui, né? Mas acho que eu acredito que era isso que eu tinha para mostrar aqui, né? Pelo menos de momento no Sabayon com o Gnome, né? Eu vou fazer alguns vídeos aí com ele para conhecer o Sabayon com as demais interfaces gráficas. E aí, eu acredito que nos vídeos que virão aí serão mais breves, né? E aqui tem essa opção aqui no final, que é panorama de atividades, né? Que ele mostra as janelas que estão abertas, que seria o mesmo recurso de vir com a seta do mouse aqui no cantinho em cima, no canto superior esquerdo. E eu não mostrei aqui, né, o consumo do monitor, o consumo de memória RAM. Aqui no momento ele está utilizando quase 2 GB, né? E o sistema, como eu falei no início, ele está iniciando aí com 1.3 GB a 1.2 por aí, né? Um pouquinho. Então o Gnome, ele acho que é a interface que mais consome recursos aqui no Linux, né? Normalmente, das distros que eu utilizei até hoje, eu acho que e com as interfaces que eu fui testando aí, o Gnome é o que mais consome recursos aqui, né? O Unity não sei, né? Talvez o Gnome e o Unity, né? E também as interfaces aí que tem uns gnomes modificados aí, que eu acredito que sejam bem parecidos, né? E também depende ainda dos recursos que estão ativos para iniciar com o sistema, né? Também conta. Então é isso, né? Agora a janelinha aqui ficou verde porque o programa está funcionando, né? Ele estava vermelho antes, né? Aqui ele vai carregar, ele vai mostrar aqui, né? Ele continua em andamento aqui, ele está baixando o Opera. Então é isso, né? Que eu me lembre, era isso que eu tinha para mostrar no Sabayon. Então, finalizando o vídeo aqui, né? Uma distro bacana, a imagem eu não falei, né? A imagem de instalação, ela tem mais, pelo menos essa versão com o Gnome, ela tem 2.2 GB. A instalação até que é rápida, o que demorou mais mesmo foi para fazer atualizações. Que 2 GB de atualização e demorou também para instalar depois, né? Porque como ele trabalha com pacotes binários, ele precisou, né, que eu não sei direito o que se trata, pacote binário. O pacote binário, pelo que eu vi, ele é um arquivo que tudo que não for texto, né, ele não é um arquivo de letras e números, né, na maioria 0, né, mas binário para mim seria 0 e 1, né, 0 e 1, 0 e 1, 1, 1, 0. Mas eu vi uma foto de pacote binário, ele tem um monte de 0 e algumas letras misturadas no meio, sabe? É tipo aqueles jogos de videogame antigo que quando você iniciava, ou então pra quem ia no fliperama quando era criança, né? Vou falar minha idade daqui a pouco.
Quando eu iniciava a máquina do fliperama, aparecia aquele monte de zeros com algumas letras, né? Então aquilo lá é um pacote binário, né? Pelo que eu vi aí numa foto aí que eu peguei um print na internet, né? Não entendo muito bem sobre isso, mas então ele demora um pouco depois para fazer a instalação por causa que ele compila esses pacotes e aí depois finalmente ele instala e aí o sistema fica belezinha. Né? E outra coisa também que vale lembrar, que para quem utiliza o Sabanhão deve saber, que como ele é uma rolling release, não é bom esperar muito tempo para atualizar o sistema. O ideal é que atualize pelo menos aí uma vez por semana, porque se demorar muito para instalar, talvez fique muitas coisas para baixar e aí vai demorar um pouco o processo, né? Então é isso. Essas são o que eu tinha para passar, as informações, o que eu entendi até o momento sobre essa distro que eu achei bem bacana, né? Utilizando assim, não vi muita diferença em relação às outras, né? O que muda aqui mesmo são alguns programas e a maneira de gerenciar os pacotes. E entre outras coisas mais, que são tantas informações que eu não me lembro todas elas para passar aqui de uma maneira, né, assim, né, mais clara e dinâmica, né? Eu acredito que eu preciso melhorar um pouco essa parte. Mas é isso até o momento, beleza? Então vou ficando por aqui, até um próximo vídeo e tchau, tchau.